Já estamos de volta. O secretário da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada fala sobre a fidelidade dos sacerdotes. Hoje a fidelidade é fluida e a crise que a vida consagrada enfrenta é a mesma vivida nas famílias. Com essa afirmação, José Rodrigues Carbadio descreve o contexto de uma realidade da Igreja, a de homens e mulheres religiosos que abandonam a vida consagrada. Segundo o secretário do Departamento de Institutos Religiosos do Vaticano, em 2019, 1.600 pessoas deixaram a vida consagrada. Ele diz que isso se deve a 3 causas principais: crises de fé, crises da vida comunitária e crises afetivas. É isso que costuma ser apresentado como a causa principal. Um homem religioso se apaixona por uma mulher religiosa se apaixona por um homem. Bem, é um fato. No entanto, temos que ver por que e como chegou a isso. Chegou a isso, em muitos casos, por falta de fé concreta e real, por falta de profunda fraternidade. Ele diz que essas causas são apenas a ponta do iceberg e ressalta a necessidade de formação e discernimento mais profundos. A vida consagrada não é para todos, nem todos são feitos para a vida consagrada. O voto de castidade é feito livremente, mas, uma vez feito, é preciso tentar ser coerente e não recorrer a subterfúgios. Diante dessa realidade, a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada do Vaticano apresentou o livro El Don de la Fidelidad, a alegria da perseverança, que se traduz em o dom da fidelidade. A alegria da perseverança. Ele se concentra em 3 pontos principais. O primeiro capítulo é a percepção da realidade. O segundo é um forte convite para que cada pessoa leve a sério a responsabilidade dessa fidelidade e perseverança para a qual a Igreja constantemente nos chama. O terceiro é puramente canônico. Este último capítulo inclui notas e normas para homens e mulheres que desejam deixar uma comunidade religiosa. Monsenhor Rodrigues Carbadio está ajudando a promover este texto. Ele insiste na necessidade de um discernimento vocacional mais profundo. Que a vida consagrada não seja um refúgio, nem uma fuga do mundo. É uma opção de vida que deve ser escolhida com responsabilidade e seriedade. É um estilo de vida que precisa de fortes testemunhas de alegria, coerência e esperança. Há 4 anos, o Papa Francisco visitou a Porciúncula, em Assis. A capela se destaca por ensinar aos fiéis uma história de santidade e perdão. 4 anos atrás, o Papa fez uma breve, profunda e emocionante visita a Assis, no aniversário de 800 anos do Perdão de Assis. A partir de então, ele lembrou os fiéis que o caminho da misericórdia pode realmente renovar a Igreja e o mundo. O mundo ha bisogno di perdono. O mundo precisa de perdão. Muitas pessoas ficam presas em ressentimento e ódio porque são incapazes de perdoar. Elas destroem suas próprias vidas e daqueles à sua volta, ao invés de encontrar alegria e serenidade na paz. Piuttosto che trovare la gioia della serenità e della pace. Relevante ainda hoje, essa mensagem tem as raízes aqui, neste local. O que é o perdão de Assis? É a possibilidade de obter a indulgência plenária nos primeiros 2 dias de agosto. A tradição nasceu a partir da experiência que São Francisco teve em 1216. É fato que você deve sair de uma tentação. São Francisco estava na região de Porciúncula, perto de uma roseira comum, quando é tentado. Como ele escolhe enfrentar essa tentação? Depois de muitos momentos de resistência, ele decidiu se jogar na roseira, nu. Entretanto, o Senhor o resguardou deste momento, e as rosas perderam os espinhos. A mesma roseira sem espinhos é preservada até hoje. Depois deste evento, 2 anjos acompanham São Francisco ao local da Porciúncula. Lá, ele vê Cristo e Nossa Senhora. Deus pergunta através do santo o que ele quer. São Francisco, então, pede pela indulgência plenária de todos os peregrinos que visitam a capela. Deus concede a ele esse pedido numa época em que a indulgência plenária podia ser obtida apenas para quem fizesse longas viagens para a Terra Santa, a qual nem todas as pessoas conseguiam e também era perigosa. Francisco não entendeu quão essencial era esse presente, pois o perdão dos pecados seria inacessível para alguns, especialmente pobres. Então ele vai até o Papa Honório III, o qual o reconhece através de um chamado de Deus.
Por séculos, as indulgências apenas poderiam ser obtidas na Basílica Papal de Santa Maria dos Anjos. Agora, pode ser obtida em qualquer igreja franciscana ou qualquer paróquia em Assis. Para receber o perdão de Assis, alguns requerimentos devem ser seguidos: confessar, receber a comunhão e rezar pelas intenções do Papa. O patrono dos jornalistas, Manuel Lozano Garrido, que ficou conhecido como Beato Lolo, é lembrado no dia do seu centenário. Passaram 100 anos desde o nascimento de Manuel Lozano Garrido, o Beato Lolo, que é chamado de patrono dos jornalistas. Lolo foi um escritor e jornalista incansável, que passou a maior parte de sua vida profissional em uma cadeira de rodas com uma doença grave. Ele ficou cego nos últimos 10 anos de sua vida. A sua vida, aliás, não foi fácil. Ele nasceu em Linares, Espanha, em 9 de agosto de 1920. Seu pai morreu, deixando sua mãe com 7 filhos, sozinha. Quando Lolo tinha 15 anos, ele perdeu sua mãe também. Ele encontrou força na fé e na Eucaristia. Desde jovem, fez parte do movimento de ação católica. Ele estava cheio de energia e sempre tomava iniciativa, mas aos 22 anos foi acometido de uma doença degenerativa. A dor constante que sentia não extinguiu sua curiosidade e amor pela palavra escrita. Quem o conheceu diz que nunca reclamou. As portas de sua casa estavam sempre abertas a todos. Quando ele não conseguia mais escrever com uma mão, ele usou a outra. Se ele continuasse deixando cair sua caneta, ele iria prendê-la em seu pulso. Em seguida, mudou para a máquina de escrever, que poderia usar porque ainda tinha alguma mobilidade nos dedos. Durante a missa, ele a colocava no altar. Foi assim que escreveu o Decálogo do Jornalista, lembrado pelo Papa Francisco durante um encontro com a mídia. Nonostante la malattia che lo costrinse a vivere 28 anni. Apesar da doença que obrigou a passar 28 anos em uma cadeira de rodas, ele não deixou de amar sua profissão. Em seu Decálogo do Jornalista, ele recomenda pagar com a moeda da franqueza, amassar o pão da informação limpa com o sal, do estilo e o fermento da eternidade. E servir nem pastéis nem pratos apimentados, mas sim uma mordida saborosa da vida limpa e cheia de esperança. Ele é realmente um bom exemplo a seguir. Para Lolo, o jornalismo tinha que ser nobre, limpo e cheio de esperança. Ele trabalhou com alegria todos os dias de sua vida até que sucumbiu à doença em 3 de novembro de 71. Ele deixou dezenas de livros, ensaios e artigos sobre todos os tipos de tópicos. Ele também fundou os grupos do Sinai, pacientes enfermos e conventos que oram pelos jornalistas. A causa de sua beatificação teve início em 1994. Foi beatificado em cerimônia na sua cidade natal, Linares, em 2010. Ele foi o primeiro jornalista a ser declarado beato. Depois do intervalo, vamos mostrar como foi a celebração do Milagre da Neve, que é lembrado anualmente.